mais um vídeo. Agora eu vou falar sobre a minha nostalgia em relação ao Super Nintendo. Um vídeo que acredito que será um vídeo rápido. E eu já fiz um vídeo comentando sobre a minha infância nos anos 90 e é quase impossível, acredito que para a maioria das crianças que foram crianças nos anos 90 e hoje são adultos na casa dos seus 30, 40 anos, não tenham em algum momento daquele período jogado o Super Nintendo ou tido conhecimento da existência do Super Nintendo, se jogou o Super Nintendo em casa, se já tinha comprado, não era barato na época, ou se jogavam Super Nintendo em lan houses, na casa de amigos. Enfim, a minha nostalgia em relação ao Super Nintendo é uma nostalgia assim, bem profunda, porque assim, ela é bem profunda e ao mesmo tempo não é uma nostalgia também, é algo no presente. Eu continuo jogando os produtos da Nintendo, recentemente eu fechei o Super Mario 64, do Nintendo 64, que é um videogame que apareceu depois do Super Nintendo. Foi a primeira vez que eu fechei o Mario 64, Mario 64, sem ajuda de nada, eu fui jogando, fui conseguindo passar pelas fases. Só uma coisinha que eu não consegui pegar, como chama aquilo, é uma estrela, não sei, que eu não consegui pegar, mas eu consegui fechar, consegui vencer o chefe principal. E o Super Nintendo, ele faz parte da minha vida, ele fez parte da minha vida regressa nos anos 90 e continua a fazer parte da minha vida. Vira e mexe, estou jogando joguinhos dele, não pelo console original, ele ainda existe, nós temos ele aqui em casa ou na casa do meu irmão, só que eu não jogo mais por manete. Teve uma vez, recentemente, que eu joguei na casa de um amigo, ele tem vários emuladores do Super Nintendo e tem manetes, eu consegui jogar. Eu percebi o quão mais fácil é jogar os joguinhos do Super Nintendo, quão bom eu sou, inclusive, fiquei surpreendido, o quão bom eu sou em jogar esses joguinhos com a manete, porque pelo celular, bem mais difícil, mas eu não estou nem aí, eu continuo jogando, continuo achando muito bom, tenho os meus joguinhos preferidos, geralmente são alguns dos clássicos, dos maiores clássicos do Super Nintendo, Donkey Kong, os 3 primeiros Donkey Kong, Mario, vários do Mario, inclusive esse que está aí, o Super Mario World. São joguinhos assim que eu tenho muitas e muitas, eu não sei se eu poderia dizer lembranças, porque as lembranças elas vão se apagando de acordo com que nós vamos tornando mais velhos, nós vamos envelhecendo. Algumas poucas lembranças ficam mais impressões, eu diria mais, e certezas. Então eu tenho muita certeza de que eu joguei muito Super Nintendo, mas aquela lembrança realmente, eu tenho pouca. Engraçado que eu tenho mais lembranças reais de um jogo em particular, Mortal Kombat, especialmente Ultimate Mortal Kombat, que foi um jogo sensação, 1995, 96, e eu lembro que eu era doido para jogar. Tinha uma época que eu estava assim, louco para jogar Ultimate Mortal Kombat, só que eu acho que nós não tínhamos o cartucho, e depois de um tempo, acho que um dos meus irmãos conseguiu pegar emprestado o cartucho e eu joguei, eu achei sensacional, adorava as músicas, os cenários, a jogabilidade, realmente é muito bom. E eu sempre gostei, mas em relação eu também tenho lembranças em relação ao Super Mario Kart do Super Nintendo, clássico do Super Nintendo, jogando com alunos da aula particular da minha mãe, na época, nos anos 90, início dos anos 2000. Eu lembro que eu gostava muito de jogar, porque é muito bom. Eu continuo jogando de vez em quando, tenho jogado mais
o Super Mario Kart 64, que eu estou meio que viciado, adoro, mas de vez em quando eu jogo também o Super Mario Kart do Super Nintendo. E são muitas, muitas lembranças mesmo, né? E pensar que naquela época era o auge da tecnologia, dos games. Eu acho que não perde em nada para os games atuais. Eu, particularmente, não me desenvolvi, não evoluí no nível dos gamers atuais que jogam, né, esses gamers super complexos, né? Eu não gosto muito desses games. Eu prefiro esses mais simplesinhos. Eu gosto muito do lúdico dos videogames. Eu acho que para mim é uma arte lúdica, uma arte para gente imaginar, né, mundos diferentes. Eu gosto muito disso. E eu gosto muito disso, inclusive, para compensar um pouquinho a minha seriedade, né? Eu sou um cara que me considero, em algumas perspectivas da minha personalidade, da minha perspectiva existencial, sou muito sério, levo as coisas muito a sério, né, em alguns aspectos. Então, em relação às artes, tem algumas coisas das artes que eu prefiro realmente curtir, sabe, de maneira lúdica, realmente, de maneira relaxada. Então, jogo de guerra, Segunda Guerra, sabe, eu realmente evito, não quero, não gosto. Prefiro esses joguinhos mesmo de esporte ou de corrida. Tudo bem, tem o Mortal Kombat, né, o Mortal Kombat, que é assim, violento, né? Mas mesmo assim ainda cai no lúdico. É tão violento e é também relacionado àquele cenário, aquele nível, né, de tecnologia, de cenários, né, que tinha na época, nos anos 90, que ele acaba sendo lúdico de uma certa maneira. Né? Ele não me passa, né, algo violento. Ele acaba tão exagerado nesse sentido que não é tão para mim não é tão violento assim. Cai no mundo da imaginação e não do realismo. Tem alguns jogos, né, que buscam fazer isso. Então, gosto muito do Super Nintendo. Recomendo muito, se você nunca jogou, se você jogou pouco, jogar mais, né? É muito bom mesmo. Os meus jogos favoritos, eu acho que, não sei, o Donkey Kong é com certeza a franquia, né? Dos 3 primeiros é imbatível. Um jogo maravilhoso, maravilhoso. O primeiro, então, é fantástico, perfeito. É muito, muito nostálgico. Os outros dois são muito nostálgicos também, mas o primeiro, ele é muito nostálgico. Eu acho que talvez ele se refere a uma época da minha vida em que eu estava passando por transformações, estava saindo da primeira infância para a segunda infância. Tem uma mudança aí, né, que é a pré-puberdade, né, a segunda infância. Então, dos 7 aos 8 anos, 8, 9 anos, mudança de cidade. Nós estávamos mudando, né, minha família e eu, da cidade onde eu nasci para a cidade onde eu moro hoje. Né? Então, era uma época muito boa para nós, em termos financeiros. Né? Então, assim, é uma época que eu gostei muito, né, de 1994, cheio de desafios, de mudanças, umas lembranças muito boas, algumas não tão boas. Uma época que mais para frente não foi tão boa assim. Apesar de eu ser muito nostálgico, eu guardo mais lembranças boas e mais impressões positivas do que negativas, né, sobre o meu passado. Eu quase não tenho trauma nenhum. Acho que eu não tenho trauma nenhum realmente. Tem um lado positivo e o lado negativo disso, né? Você pode ficar nostálgico demais e acabar, né, perigosamente, né, o risco de acabar ficando depressivo. Só que tem um lado positivo que você não tem traumas, dificilmente tem trauma. Porque se você tivesse trauma, você não gostaria de relembrar o passado, queria esquecer o passado. E não, eu não tenho isso, não sinto isso realmente. Então, muito bom. Recomendo muito jogar, se você der. Para mim, não é apenas um joguinho bonitinho, né, que é icônico, né, por sua época, mas também porque é um jogo que me traz essas recordações, né, de outras épocas, de outros mundos. Gosto de considerar, né, poeticamente falando,
e que foram outros mundos, outras eras, né? Na época lá, anos 90, eu era uma criança, sabe? Eu era outra pessoa, eu era outro ser humano que eu sou hoje. Continua a mesma coisa, né? Em essência, a mesma coisa, mas as vivências eram outras, os desafios eram outros. Algumas vezes os desafios também, em essência, né? É, é sempre a mesma coisa, o mesmo caminho, os mesmos desafios, mas em termos de contexto é tudo muito diferente. Então, é isso, né? E Super Nintendo realmente muito bom, gosto muito, recomendo muito. Se você puder jogar, curtir com os seus amigos ou curtir sozinho, se você estiver passando por uma situação de ansiedade, de estresse, jogar um Donkey Kong, sabe, um Mario Kart, Super Nintendo, Super Mario World, tem o Mario Yoshi também, que eu joguei recentemente, né? Yoshi Island, que eu gosto muito também, é uma gracinha, muito bonitinho, difícil para mim, né? Para mim, para você deve ser super, se você é um gamer fodástico, deve ser super fácil. Para mim é difícil. Eu achei difícil, mas consegui. Então é isso, né? De as lembranças do cartucho, de toda hora ter que assoprar o cartucho, algumas vezes ficar com uma raiva, com vontade de dar uma, sabe, dar um murro no game, algumas vezes até chegar a ficar violento com ele. É muito bom realmente lembrar dessa época, lembrar aí assim, do quanto que era bom. E olha como tá caro aqui, hein? Century Games, R$ 709. Carinho, bem caro. Para mim, eu acho que tudo é caro, na verdade. Eu acho que uma barra de chocolate custa menos de R$ 10, para mim já está caro. Então, para mim, mas eu penso assim, a Super Nintendo, né, lá dos anos 90 poderia ser um pouco mais barato, mas acho que justamente porque essa onda nostálgica tem voltado com força e até com uma certa razão, né? O mundo que nós vivemos é um mundo tão complicado, tão problemático. Em relação aos anos 90, as coisas pareciam melhores. Não sei se era porque nós éramos crianças, nós que temos os nossos 30, 40 anos, né? Nós da geração millennial que realmente viveu essa nostalgia, sente essa nostalgia, viveu não, nós sentimos essa nostalgia, nós vivemos aquela época, mas também não é tão nostálgico assim, porque eu estou sempre jogando e eu não jogo apenas para relembrar. Quando eu quero relembrar, para ser bem sincero com você, não há nada melhor para mim do que as músicas. As músicas elas têm um efeito muito mais nostálgico para mim do que jogar um joguinho. Se eu estou jogando Donkey Kong, mesmo eu não consigo necessariamente lembrar. Ai, na época que eu jogava. Não, eu simplesmente estou jogando. Né? Jogando para ganhar, né? Jogando para passar de fase. Né? Então, para lembrar realmente tem que ser música. E as músicas Super Nintendo, né, dos joguinhos do Super Nintendo, maravilhosas. Tem uma do Super Metroid que eu até consegui baixar. Eu demorei para encontrar, porque geralmente não acha, né? Quer dizer, algumas músicas nós não conseguimos achar. Tem uma música do Mario 64 que eu não consegui baixar, música, né, das fases de água. Mas essa do Super Metroid Criteria, em que a Android, que é a mulher lá, ou é o robô, Android, metade humano, metade robô, sei lá, o personagem principal lá do Super Metroid, do game, sai da nave, né, e aí está naquele ambiente, né, chovendo, né, naquele planeta, né, na superfície do planeta, está chovendo, e aí começa aquela música, né, música maravilhosa, muito boa, Criteria, eu acho, Surface, sei lá como chama a música, não estou lembrado, mas é muito boa. Então é isso. Muitas lembranças muito, muito boas. Meu querido, né, falecido pai, saudoso pai, comprou pra gente, né, Super Nintendo. Na época comprou inclusive caro, importou o game, né, ele chegou dos Estados Unidos. Tínhamos bala na agulha na época, né? E é realmente, ele nos trouxe muitas lembranças, faz parte da minha vida.
se tornou uma parte entrelaçada realmente, uma parte da minha personalidade, não sei, mas acho que da minha pessoa mesmo, né? Da minha perspectiva existencial, né? Do que eu sou, né? Do que eu me lembro, do que eu gosto, do que me faz feliz. É isso.